Deus abençoe, meus amados, paz e graça da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluias. Graças a Deus, eu louvo a Deus por poder estar aqui falando com vocês. Vocês que acompanham o canal da Damásio Bispo Vasconcelos, o canal Jesus Cristo Ministério Ação de Graça, você que me dá o prazer da tua companhia, você que dá o prazer de ter visualização, o like, que não são muitos, eu reconheço, mas é aquilo que Deus permite. E eu trabalho com essa consciência. Aquilo que Deus permite eu ter, eu vou ter. O que Deus não me dá, eu louvo a Deus porque Ele vê que eu não tenho essa capacidade de adquirir. E bom é andar com Deus. Por quê, queridos? Andando com Deus, a minha consciência é sempre justa. É sempre iluminada. Porque Jesus ele não para por minha causa. Então Ele não quer que eu venha atrapalhar Ele. Daí Ele não põe muito peso em mim. Para que eu possa andar sempre com Ele. Um homem que tem muitas coisas é um homem pesado. Logo não pode acompanhar Jesus. Mas nesta manhã, neste momento santo em que a luz da inteligência de Deus brilha em nossos corações, eu te convido para, junto com o teu irmão, compreender um pouco da santa palavra de Deus, qual é a verdadeira vontade do Senhor Jesus para aqueles que pregam a verdade. Descobriremos que Jesus Cristo, Ele quer uma consciência nítida, uma consciência inteligente, mais inteligente do ponto de vista de Jesus, não do ponto de vista da minha necessidade. Quer nos acompanhar na sabedoria teológica do Espírito de Deus? Nos acompanha aqui. Aqui no livro de Marcos, capítulo 2, no verso 17, diz assim, meus amados. Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Glorificado seja o Santo do Santo, a Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, o Evangelho é tão glorioso, que quando ele entra numa terra, ele produz a semente dele. Qual é a semente do Evangelho? No livro de João, no capítulo 15, no verso 1 até o 3, a Santa Luz da Verdade vai dizer que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Em outras traduções diz agricultor. E todo ramo nele que não dá fruto, o Pai corta. E todo aquele que dá fruto, poda para que dê mais fruto. Eu te pergunto, você aceitaria Jesus podar a tua vida? Sim ou não? Lembre que o Evangelho não é um entendimento que se prega e que adquire e nós fazemos segundo o que entendemos, tão somente para o fim ministerial ou para o fim pessoal. Não é isso. Tá? O sentido do Evangelho não é esse. O sentido do Evangelho é anunciar o perdão de Cristo. E o perdão de Cristo se baseia no aceitar os seus ensinamentos na sua própria vida, praticando a sua vida a vontade de Deus. Não é praticando na minha vida a vontade de Deus para eu adquirir aquilo que eu preciso. Não. É praticando na minha vida para que eu venha ser melhor, que eu venha estar purificado, que eu venha ter a consciência iluminada. E desta forma, meus amados, eu venha dar o fruto de Jesus. Que o fruto de Jesus é bom, perfeito e agradável. É o fruto de misericórdia. É o fruto de compaixão. No fim desse vídeo, eu vou fazer uma oração. Por todos aqueles que neste momento não pensa assim, mas ama a Deus. E até você que não conhece a Deus vai ser abençoado em nome de Jesus, porque isso é uma profecia. Isso é a vontade de Deus na pessoa de Cristo. É que todo mundo nele deu o fruto dele. E Jesus veio buscar os pecadores, os desgraçados, os nus, os cegos, os miseráveis. Jesus não veio buscar você que se acha
que pensa que conhece a Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia, mas toma cuidado. Tem outro que conhece a Bíblia, mas está lá embaixo. Pensa nisso. Pensa nos insignificantes. Pensa naqueles que não têm a possibilidade de conhecer a Deus. Pensa naquele que Jesus está falando, que ele veio buscar os que não são, os que não têm direito dado pelo homem. Quantas pessoas que hoje gemem aos pés de Jesus buscando um favor e às vezes não tem. Sabe por que não tem? Porque não é porque você ora que você adquire. Não, na hora que o anjo vir na tua mão te abençoar, você tem que estar esperando. É aí que entra o homem de Deus, a mulher de Deus. É aí que entram os intercessores de Deus, para interceder a teu favor, para pedir a Deus, ter misericórdia, Pai. Ter misericórdia dela, dele, desse povo, Pai, que nos segue. Eles nos seguem porque creem na tua palavra, acredita que tu é um Deus de bondade e misericórdia. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, irmão, diz o seguinte, vamos ler lá? O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Amém? E fé sincera, irmão, é a fé que coincide com a vontade de Cristo. Amém? Fé sincera é aquela fé que você coloca na vontade de Jesus, que faz você praticar a ciência exata, que é a vontade de Deus. Intercessão pelos necessitados, cuidar dos pobres, repreender o adversário em todas as suas esferas, fazer com que o que não consegue, venha conseguir. Você é capaz, você está com Deus, tem conhecimento, use a favor dos pobres, dos necessitados. Não seja um desses que se acha justo. Não seja um desses que despreza o ensinamento de Jesus. Nunca despreze os ensinamentos de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que recebe Jesus, ou seja, aquele que recebe Jesus, recebe também quem enviou ele. Aquele que ensina como Jesus, também recebe aquele que instruiu Jesus. Porque Jesus diz que ele ensinou tudo o que o Pai ordenou, como o Pai ordenou. Então, como eu posso ser um homem de Deus, fugir dos ensinamentos de Jesus para o fim, para o objetivo que é a salvação? E quando eu digo objetivo de salvação, irmão, é você ter uma consciência nítida, iluminada. Não fugir daquilo com falsas pregações distorcidas para o fim do ministério e não da alma. Quando Jesus fala de uma consciência justa, iluminada e sincera, é para atrair a vontade de Deus para o fim que Deus preparou, que é buscar os necessitados, os pecadores. Mas muitos de nós só quer pregar para a multidão que já sabe. Muitos de nós estão no altar nos prostrando como senhor teólogo, mas que se arrochar vai ver que ali não há sinceridade. Não há consciência sincera, reta, que não está preocupado com os pobres e os necessitados. É preciso mudar a nossa consciência para cuidarmos dos necessitados. Deixar Deus nos usar, porque o Pai, ele é glorificado no Filho. Mas se eu desprezo a consciência de Jesus, que é cuidar dos necessitados, daquele que precisa, e até o justo, se sentir necessitado, vem e também vai ser abraçado. Mas o foco principal não é ele, o justo, não é o que conhece, não é o que pode, é aquele que não pode, aquele que não tem, aquele que não consegue. Jesus nos ensinou a andar sempre por baixo. Quando Deus fala de andar na frente, muitas das vezes não é andar por cima. Andar na frente é ser exemplo. Andar na frente é interceder pelo aquele que crê em você, que acredita em Jesus. Andar na frente é ser exemplo porque todo mundo está vendo você na frente. Então você tem que dar um bom exemplo para que as pessoas te sigam. Não é andar por cima, é quando Deus te coloca por cima numa outra esfera. Deus não quer que eu ande por cima no sentido de
pisotear nos pobres, não ajudar mais necessitados, não. Andar por cima é exatamente perder para o outro ganhar. O sentido de andar por cima é ser leve. Como é que um homem vai ser leve carregando orgulho, carregando soberba, carregando medo? Pedro foi até Jesus, pediu para Jesus chamar ele, Jesus chamou das águas, pedrador. Mas quando Pedro viu aquela onda vir para o lado dele, ele afundou, porque Pedro ainda não estava totalmente leve. Amém, Jesus? Ele não estava leve, ele ainda estava pesado com medo. São muitos de nós que afundam neste mundo, porque nós nos tornamos pesados com a consciência tão invejosa, desejando tanta coisa. Claro que vamos afundar pelo dinheiro, no dinheiro, na arrogância, na soberba. Não vamos fazer o que Jesus quer. Não vamos ter uma consciência leve, sincera. Não vai, porque não pensamos como Jesus. Quem pensa com Jesus não afunda. E outra coisa, no dia em que Jesus vê que a pessoa está começando a afundar, ele já levanta. Porque foi o momento que ele se descuidou, como Pedro se descuidou. É preciso nós atentarmos para o ensinamento de Jesus, que é perfeito. Você tem que ser leve, flexível, igual bambu. O bambu, o vento joga para a direita, para a esquerda, mas ele continua de pé. É lindo servir a Deus. É glorioso seguir esse Jesus. A gente se torna leve, suave. A gente aprende a perdoar, suportar. A gente aprende a perder. Irmão, a gente aprende a perder e não tira. Essa perca não tira a nossa alegria. A nossa vontade de continuar servindo. Não tira. Antes nos dá mais capacidade de fazer esta graça chegar às pessoas. Porque quando você pede para Jesus ganhar, você é um rico, você é um milionário, você é um trilionário. Mas quando você ganha, Jesus perdeu. Deixa Jesus ganhar, ajudando os necessitados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esse meu irmão, que essa minha irmã receba neste momento, Pai, o sopro da tua boca, porque ele crê no Senhor. Quebra, Pai, tudo que é o vínculo do passado. Quebra as tradições, a macumbaria, a feitiçaria. Liberta a minha irmã, Pai, desse câncer de próstata, desse câncer de útero, Senhor, de seio. Faz ela sentir, Pai, o toque do teu amor. Toca nela neste momento. Seca, Pai, a fonte do mal. Liberta ela. Torna ela suave, Pai. Pois o Senhor vem buscar os pecadores, os necessitados, que não tem, meu Deus, quem ajude. Em nome de Jesus eu oro e decreto em nome de Jesus na vida dela libertação absoluta no teu poder santo, Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Fiquem na paz. Deus abençoe.